Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Neste exato momento, sobre um sol escaldante de 45 graus, uma onça parda espreita sua presa entre os mandacarus da Caatinga. Mas ela não está caçando por diversão, está lutando para sobreviver no bioma mais brutal do Brasil. Bem-vindo ao único ecossistema exclusivamente brasileiro, um santuário de vida selvagem que ninguém esperava encontrar. Onde a temperatura pode atingir 50 graus à sombra, onde não chove por 9 meses seguidos, onde o solo racha e as árvores perdem todas as suas folhas. E mesmo assim, a vida não apenas sobrevive, ela prospera. Nos próximos minutos, você vai descobrir os segredos mais impressionantes da Caatinga, os animais que desafiam todas as probabilidades e a verdade sobre o que está acontecendo com este santuário agora. Prepare-se! A jornada pelo sertão mais selvagem do Brasil começa agora. A Caatinga cobre 800 mil quilômetros quadrados, uma área maior que a França inteira, do Piauí até o norte de Minas Gerais, 11 estados brasileiros. É o maior bioma semiárido da América do Sul e o único bioma exclusivamente nosso. Não existe Caatinga na Amazônia, no Pantanal ou em qualquer outro país do mundo, só aqui. Mas quando você pensa em sertão brasileiro, provavelmente imagina uma terra morta, solo rachado, árvores secas, nada além de sofrimento. Você está completamente enganado. A Caatinga abriga 3.000 espécies de plantas, mais de 300 espécies de animais e pelo menos 180 delas só existem aqui, exclusivas da Caatinga. Se você quer conhecer todos os biomas brasileiros, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Toda semana exploramos um novo santuário de vida selvagem do Brasil. Mas tem um problema gigantesco. Metade da Caatinga original já desapareceu, 50%, convertida em pasto, agricultura ou lenha. E o que resta está sob ataque constante. Queimadas ilegais, caça predatória, desertificação acelerada. O relógio está correndo. E os habitantes mais impressionantes desse bioma estão em uma corrida contra o tempo. Então, quem são esses sobreviventes? Vamos começar pelo Mestres dos Céus. Ao amanhecer, antes mesmo do sol nascer, um canto único ecoa pela Caatinga. A asa branca. Ela é o símbolo do sertão. A ave que Luiz Gonzaga eternizou em música. E quando ela levanta voo, não está apenas voando. Está migrando, fugindo da seca, procurando áreas onde a chuva chegou. Os sertanejos sabem, quando a asa branca vai embora, a seca vai ser longa. Quando ela volta, a chuva está chegando. Ela é um termômetro vivo do clima do sertão. Mas a asa branca não está sozinha no céu da Caatinga. A arara azul de Lear, uma das aves mais raras do planeta. Em 1980, restavam apenas 60 indivíduos. 60 no mundo inteiro. Ela só existe em uma pequena região da Bahia e só se alimenta do coco de uma palmeira específica, a licuri. Sem essa palmeira, a arara azul de Lear deixa de existir. Programas de conservação intensos conseguiram salvar a espécie. Hoje existem cerca de 1.700 dessas araras. Ainda é pouco, ainda é frágil, mas é uma vitória impressionante. E tem uma ave ainda mais rara, a ararinha azul, aquela do filme Rio. Ela foi declarada extinta na natureza em 2000. Extinta. Não restava uma única ararinha livre. Mas em 2022, algo extraordinário aconteceu. 8 ararinhas criadas em cativeiro foram soltas na Caatinga. Pela primeira vez em 20 anos, elas voltaram a voar livres. Hoje, pesquisadores monitoram cada indivíduo, cada ninho, cada filhote que nasce. A ararinha azul está voltando do túmulo, ressurgindo das cinzas. É a prova de que ainda há esperança, de que a extinção pode ser revertida, mas essas batalhas estão longe de terminar. Enquanto as aves dominam o céu, no chão, outros sobreviventes têm suas próprias estratégias extremas. No chão escaldante da Caatinga, onde a temperatura do solo pode chegar a 70 graus, um pequeno animal tem uma estratégia genial, o tatu-bola. Ele é o único tatu do mundo que consegue se enrolar completamente, uma bola perfeita, impenetrável, couraça de osso protegendo cada centímetro do corpo. Mas ele não usa essa defesa apenas contra predadores, ele a usa contra o calor extremo.
Durante as horas mais quentes do dia, o tatu-bola se enterra, cava uma toca rasa, se enrola e espera. Sua temperatura corporal cai, seu metabolismo desacelera. Ele entra em uma espécie de modo econômico, economizando água e energia. À noite, quando a temperatura cai, ele sai para caçar insetos, larvas, raízes, qualquer coisa que forneça umidade. O tatu-bola é o mascote da Copa do Mundo de 2014, mas poucos brasileiros sabem. Ele está ameaçado de extinção. A caça ilegal quase exterminou a espécie. Hoje, leis de proteção e projetos de conservação tentam salvar o que resta, mas a luta é diária. E tem outro mestre da sobrevivência. O mocó, um pequeno roedor que parece uma cobaia. Ele vive nas fendas de pedras, onde a temperatura é mais amena. E desenvolveu uma habilidade impressionante. Consegue sobreviver sem nunca beber água. Como? Ele extrai toda a umidade de que precisa das plantas que come. Suas fezes são extremamente secas. Sua urina é concentrada. Zero desperdício. O mocó é a prova viva de que a evolução pode encontrar soluções para os ambientes mais extremos. Mas nem todos os habitantes da Caatinga são pequenos e inofensivos. Alguns são predadores mortais, e um deles é o reino absoluto desse reino árido. Nas horas mais quentes do dia, quando tudo parece morto, uma sombra se move entre as pedras. A onça parda, também chamada de sussuarana ou puma. Ela é o maior predador da Caatinga. 80 quilos de músculo puro, garras afiadas como lâminas, visão noturna, 6 vezes melhor que a nossa. Diferente da onça pintada, a onça parda se adaptou perfeitamente ao clima extremo da Caatinga. Ela caça ao entardecer e à noite, quando a temperatura cai. Suas presas principais, veados, mocós, tatus e até catetos. Mas a onça parda enfrenta um desafio gigantesco: território. Um único indivíduo precisa de até 100 km² para sobreviver. Mas a Caatinga está sendo fragmentada, cortada por estradas, cercas, cidades. As onças estão sendo isoladas em ilhas de mata, e quando uma onça fica presa em um fragmento pequeno demais, ela tem 2 opções: morrer de fome ou invadir fazendas para caçar o gado. Quando isso acontece, os fazendeiros a matam. É legal? Não, mas acontece. Todos os dias. E se essa realidade te choca, ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre os desafios da conservação no Brasil. A onça parda não é o único predador em risco. A jararaca do sertão, uma das serpentes mais venenosas da Caatinga. Ela tem um veneno poderoso, mas raramente ataca humanos. Prefere ficar escondida, camuflada, perfeitamente entre as pedras e a vegetação seca. Ela é uma caçadora paciente. Pode ficar horas imóvel, esperando um rato ou um lagarto passar. Quando a presa se aproxima, o bote é instantâneo, mortal. Mas a jararaca também é vítima, morta por medo, ignorância ou simplesmente porque estava no lugar errado. A maioria das serpentes mortas nunca representou uma ameaça real. Esses predadores são essenciais para o equilíbrio da Caatinga. Sem eles, as populações de roedores e herbívoros explodem, a vegetação é consumida, o solo se degrada, o ecossistema colapsa. Mas há uma história de esperança que precisamos contar. Uma história que mostra que a extinção pode ser vencida. 1985, a ararinha azul é avistada pela última vez na natureza. 1990, um macho solitário ainda resiste, o último de sua espécie na Caatinga. 2000, ele desaparece. A ararinha azul é oficialmente declarada extinta na natureza. Durante 20 anos, ela só existiu em gaiolas, em zoológicos ao redor do mundo. Cerca de 160 indivíduos, isso era tudo o que restava da espécie. 160 indivíduos. Mas cientistas brasileiros e internacionais se recusaram a desistir. Criaram um plano audacioso: reproduzir ararinhas em cativeiro, criar uma população saudável e então devolvê-las à Caatinga. Parecia impossível. Ararinhas, criadas em gaiolas, não sabem voar longas distâncias, não sabem procurar comida, não sabem evitar predadores.
Como elas sobreviveriam? A resposta foi treinamento. Durante meses, as ararinhas selecionadas para a soltura passaram por um programa intenso. Aprenderam a voar em grandes espaços. Foram apresentadas alimentos naturais da caatinga. Treinaram para reconhecer predadores. Em junho de 2022, 80 ararinhas azuis foram soltas na Curaçá, Bahia, o mesmo lugar onde a espécie foi vista pela última vez. Os primeiros dias foram tensos. Algumas ararinhas ficaram desorientadas. Uma morreu atacada por um gavião, mas as outras se adaptaram. Hoje, dezenas de ararinhas já foram soltas. Algumas já se reproduziram na natureza. Filhotes nascerão livres pela primeira vez em mais de 20 anos. A ararinha azul está voltando, lentamente, mas está voltando. É a maior vitória da conservação brasileira na Caatinga e a prova de que, quando há vontade, recursos e ciência, podemos reverter até mesmo a extinção. Mas nem todas as histórias têm final feliz, e a Caatinga enfrenta ameaças que crescem a cada ano. Metade da Caatinga já foi destruída, e o que resta está sob ataque constante. A principal ameaça? Desmatamento. A cada ano, 2.000 km² de caatinga são derrubados, convertidos em pasto para gado, transformados em plantações de soja ou milho, queimados para virar carvão. Sim, carvão. A caatinga ainda é a principal fonte de carvão vegetal do Nordeste. Árvores centenárias que demoraram 200 anos para crescer viram combustível em questão de horas. E tem mais. A caça ilegal continua. Tatus, mocós, veados, todos são caçados para consumo. Aves raras são capturadas para o tráfico de animais. Ararinhas, araras azuis, papagaios, vendidos no mercado negro por milhares de reais. Mas a ameaça mais silenciosa é a desertificação. Com o desmatamento, o solo perde proteção. A chuva, quando vem, lava os nutrientes. O solo fica pobre, nada mais cresce. A terra vira deserto. Cientistas estimam que até 20% da caatinga já está em processo de desertificação. E isso não afeta apenas os animais. Afeta 36 milhões de brasileiros que vivem na região. Sem a caatinga, a seca fica mais severa. Os rios secam mais rápido, a temperatura aumenta, a vida fica impossível. Mas há luz no fim do túnel. Projetos de reflorestamento e conservação estão surgindo e eles estão fazendo a diferença. A caatinga está sendo reconstruída, árvore por árvore, semente por semente. Projetos como o Pacto pela Restauração da Caatinga articulam ONGs, universidades e proprietários rurais. A meta? Restaurar 1 milhão de hectares nos próximos 10 anos. Parece muito, mas já começou. Viveiros comunitários produzem milhões de mudas por ano. Espécies nativas como mandacaru, juazeiro, umbuzeiro, árvores adaptadas ao sertão, que armazenam água, que alimentam a fauna. Essas mudas são plantadas em áreas degradadas, e não é apenas plantar e esquecer. Cada muda é monitorada, regada nos primeiros meses, protegidas de animais que possam destruí-las. E tem mais. Corredores ecológicos estão sendo criados, faixas de vegetação que conectam fragmentos isolados de caatinga, permitindo que os animais se movam entre as áreas protegidas, que as populações se misturem, que a genética se renove. Unidades de conservação como o Parque Nacional da Serra da Capivara protegem milhares de hectares, e não são apenas a fauna e a flora, mas também pinturas rupestres de 12.000 anos, testemunhos de que a caatinga sempre foi lar de vida inteligente. A restauração da caatinga não é rápida. Uma árvore leva 20, 30 anos para amadurecer, mas cada árvore plantada hoje é uma chance para a ararinha de amanhã, para o tatu que ainda não nasceu, para a onça que talvez volte a caminhar livre. Mas a conservação não depende apenas de governos e ONGs, ela depende de você. A caatinga não está a milhares de quilômetros de distância. 36 milhões de brasileiros vivem na área da caatinga e outros milhões dependem dela indiretamente. A água que abastece cidades do Nordeste vem de rios que nascem na caatinga. O clima, que define a seca ou a chuva, é regulado pela vegetação da caatinga. Proteger esse bioma é proteger pessoas, é proteger a nós mesmos. Então, o que você pode fazer? Primeiro,
Partilhe conhecimento. Mostre esse vídeo para amigos e família. Educação é a base de tudo. Segundo, apoie organizações de conservação. ONGs como a Associação da Caatinga e o Projeto Ararinha Azul fazem trabalho incrível. Sua doação, por menor que seja, faz diferença. Terceiro, se você tem terra na Caatinga, proteja-a. Crie uma reserva particular do patrimônio natural. Mantenha a vegetação nativa. Pratique pecuária sustentável. Quarto, cobre políticos. Exija leis mais rígidas contra desmatamento e caça ilegal. A Caatinga precisa de proteção legal e forte. E agora, me diga nos comentários, qual animal da Caatinga mais te surpreendeu? E qual bioma você quer ver no próximo vídeo? Cerrado ou Pantanal? Comente agora. A Caatinga é o bioma que ninguém esperava, onde a vida deveria ser impossível, onde o calor extremo, a seca prolongada e o solo pobre deveriam impedir qualquer forma de existência. Mas a vida não apenas existe, ela resiste, ela se adapta, ela prospera. Asa branca voando ao amanhecer, ararinhas azuis voltando do túmulo da extinção, tatus bola enrolados sobre o sol escaldante, onças pardas espreitando nas sombras, mandacarus erguendo-se como torres no horizonte. A Caatinga não é um deserto morto, é um santuário de resistência, um laboratório de sobrevivência, um testemunho de que a vida, quando quer, encontra um caminho. Mas essa resistência tem limites. A Caatinga pode desaparecer se não agirmos agora, e com ela, espécies únicas, culturas milenares e a esperança de milhões de brasileiros que dependem dela. O futuro da Caatinga está nas nossas mãos, nas suas mãos. Obrigado por assistir, obrigado por se importar, e até a próxima jornada pelos santuários selvagens do Brasil.